Boa tarde, meus queridos ouvintes. Você está acompanhando a programação da Rádio JC Guaçucê. Sejam bem-vindos a esta maravilhosa tarde de sábado. Hoje é 8 de outubro de 2022, em Guaçucê, 14 horas, e está no ar o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje nós temos como tema, meus irmãos, Maria, Mãe da Igreja. Sejamos gratos a Deus por nossa vida, por estar aqui neste dia. Sejamos agradecidos pela nossa casa, pela nossa família, pela força que Ele nos dá para enfrentar todas as nossas dificuldades e superarmos momentos difíceis, né? Que Ele possa derramar sobre nós muitas bênçãos, né? Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Maria, Mãe da Igreja, como base para o programa de hoje, o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas. Então, meus amados irmãos, hoje iniciamos este programa, neste primeiro sábado do mês de outubro, com uma notícia publicada no site Aletheia, um vídeo gravado e divulgado pelo CELAM neste 1º de outubro. Então, o cardeal Dom Álvares Ramazzini, bispo de Huehuetenango, na Guatemala, respondeu aos ataques do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Disse o bispo: é verdade que a Igreja Católica não é uma democracia, mas tem um espírito de participação e comunhão que torna possível a todos nós que somos Igreja, do Papa aos fiéis leigos, viver em paz e harmonia. Continua o cardeal Senhor Daniel Ortega: se o Senhor é católico, o que eu esperaria como bispo é que respeitasse a Igreja Católica e o ordenamento próprio que dirige esta instituição fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Duvido muito que Ortega seja realmente uma pessoa católica, dado que não respeita a Igreja. Lembrando que o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou prender o bispo da diocese de Mataguapa, Dom Rolando Álvares, que também não temos notícia se está preso, vivo ou morto. Meus amados irmãos, nenhum comunista tolera a Igreja. Aliás, todo comunista odeia a Igreja, embora se digam católicos ou tentem esconder esta verdade. Não é à toa que vários papas ao longo dos anos condenaram o comunismo. Então, voltemos ao tema já passado esta notícia. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 144, obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Então, meus amados irmãos,
é a obediência da fé. Tem como tema este parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. E já nos diz muito, né? Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. É o que muitos cristãos que se dizem católicos, pessoas que professam a fé sem conhecê-la, dizem que são católicos, mas escolhem a palavra que vão obedecer da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica condena o comunismo, não, fulano que defende o aborto, não se trata dele. Então, meus amados irmãos, sejamos obedientes como nossa mãe, a Virgem Maria. No parágrafo 967, nos diz o seguinte: por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é, para a Igreja, o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Parágrafo 968. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por esse motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Então é por graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por graça de Deus, que Maria se tornou nossa mãe e mãe da Igreja. Parágrafo 969. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Parágrafo 970. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pôde ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variedade cooperação que participa de uma única fonte. Meus amados irmãos, é isso que nos ensina a Igreja Católica, sobre a maternidade divina de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então, o Catecismo já nos dá uma ideia e dimensão do papel
que a Virgem Maria exerce na Igreja e na salvação das almas, né? Assim como Esté, que é pré-figura da Virgem Maria, intercedeu pelo povo judeu ao rei Assuero, assim Maria, que não quer outra coisa senão a nossa salvação, intercede por cada um de nós, seus filhos, na ordem da graça. É o que nos afirma a Igreja, o que nos afirma o Catecismo da Igreja Católica. Meus amados irmãos, e isto é o que Maria faz, intercede por cada um de nós, porque não há mãe que sossegue enquanto não consegue o melhor para os seus filhos, e o melhor para nós é a nossa salvação, e é isso que Maria deseja como Jesus Cristo e como Deus deseja para cada um de nós. Então, meus amados irmãos, Maria é a mãe da Igreja por ser a mãe de Cristo, cabeça da Igreja, que é o seu corpo místico. Maria é também mãe da Igreja. Durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI declarou solenemente que Maria é mãe da Igreja, isto é, mãe de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores. Em 30 de junho de 1968, no Credo do Povo de Deus, ele repetiu essa verdade de forma ainda mais forte. Nós acreditamos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a sua missão maternal em relação aos membros de Cristo, cooperando no nascimento e desenvolvimento da vida divina nas almas dos remidos. A presença da Virgem Maria é tão forte e indissociável no mistério de Cristo e da Igreja que Paulo VI, no discurso de 21 de novembro de 1964, afirmou: o conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre a bem-aventurada Virgem Maria continuará sempre uma chave para a compreensão exata do mistério de Cristo e da Igreja. Conhecer Maria, segundo a doutrina católica, é conhecer Jesus e a Igreja, pois Maria foi peça-chave, indispensável no plano de Deus para a redenção da humanidade. Na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ou como diz o símbolo niceno-constantinopolitano, falando de Jesus, o qual, por amor de nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Desde os primeiros séculos do cristianismo, Maria é reconhecida e chamada pelos cristãos de Mãe de Deus, Theotokos em grego. Deus, desde o final do século II, os cristãos do Egito e do norte da África, onde havia mais de 400 comunidades cristãs, já a invocavam como Mãe de Deus na oração, que talvez seja a mais antiga que a Igreja conheça. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita, que oração belíssima, meus amados irmãos, já desde o início do século, desde o século II. Para cumprir a missão extraordinária de Mãe de Deus, Maria foi enriquecida por Deus com todas as graças e de modo especialíssimo com a graça de nunca conhecer o pecado, nem o original e nem o pessoal. Foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana, sem a culpa original. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, reconhecido pela Igreja desde os primeiros séculos, foi proclamado solenemente pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, através da bula
inefáveis Deus, nós decretamos e definimos que, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição, nas aparições a Santa Catarina Labouré, em Paris, em 1830. Maria ensinou-lhe a conhecida oração que foi cunhada na medalha milagrosa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, bem antes da declaração do Papa como dogma, a Imaculada Conceição já falava a Santa Catarina Labouré, numa aparição em Paris, né? Na época da intentona comunista na França, onde várias pessoas foram assassinadas. Então, Maria já nos ensinava a recorrer e a rogar pela sua Imaculada Conceição. Ou seja, ó Maria concebida sem pecado, ou seja, imaculada, rogai por nós que recorremos a vós. Os santos padres disseram: o laço da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria, ou que a Virgem Eva atou com sua incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. Santo Irineu, este pai da igreja, dos santos padres dos primeiros séculos. São Jerônimo disse ainda: a morte veio por Eva, a vida por Maria, porque Jesus Cristo, meus amados irmãos, é a vida e ele veio ao mundo por Maria. A união de Maria com Jesus na obra da redenção acontece desde a encarnação até o Calvário. Assim foi na visita a Isabel, no nascimento na gruta de Belém, na apresentação no templo diante de Simeão, no encontro entre os doutores, na vida pública de Jesus. Maria logo se manifesta nas bodas de Caná, antecipando a hora dos milagres, revelando-se a Mãe de Misericórdia e intercessora nossa. Durante a pregação de Jesus, recolhia as suas palavras e guardava tudo no coração. São Paulo deixou claro: porque há um só Deus, também há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, verdadeiro homem, que sofreu em resgate de todos. A função maternal de Maria acontece por livre escolha de Deus e não por necessidade intrínseca, e se realiza pelos méritos de Cristo e de sua mediação única, e dela depende absolutamente em toda a sua eficácia. Isto é, sem o sacrifício redentor de Cristo, a função de Maria como medianeira não seria possível. Portanto, Maria, longe de impedir o contato dos seus filhos com o Filho, o facilita ainda mais. Logo, Maria jamais substitui a única e indispensável mediação de Jesus diante do Pai, mas coopera com ela para o bem de seus filhos. É isso, meus amados irmãos, que nós devemos compreender. Deus quis a participação da Virgem Maria. Deus quer a nossa participação na salvação das almas, através da comunhão dos santos, intercedendo, rezando pelos nossos irmãos, pela conversão daqueles que estão afastados e na conversão diária de nós que somos igreja, para que não caiamos no erro. E o Santo Concílio adverte: recordem-se os fiéis de que a devoção autêntica não consiste em sentimentalismo estéril e passageiro ou em vã credulidade, mas procede da fé verdadeira que nos leva a reconhecer a excelência da Mãe de Deus e nos incita a um amor filial para com a nossa Mãe e a imitação
das suas virtudes. A Virgem Maria sempre deu provas claras do seu amor maternal à Igreja, especialmente nos momentos em que esta foi ameaçada. Quando, por exemplo, em 1571, a civilização cristã estava em risco na Europa devido ao ameaçador avanço dos muçulmanos, o Papa São Pio V implorou a proteção de Maria em favor do povo cristão, pedindo que a Virgem afastasse de uma vez por todas os perigos do islamismo. E no dia 7, portanto ontem, meus amados irmãos, de outubro de 1571, na grande e decisiva Batalha de Lepanto, na Grécia, as tropas dos príncipes cristãos venceram definitivamente os turcos otomanos. Para agradecer à mãe da Igreja essa vitória insigne, o Papa mandou incluir a ladainha lauretana à invocação, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Então, meus amados irmãos, ontem nós celebramos esta memória, através de Nossa Senhora do Rosário, dia 7, que celebramos dia 7 de outubro, essa intercessão da Virgem Maria para livrar os cristãos do perigo do islamismo, dos muçulmanos que ameaçavam a Europa. Então, a Virgem Maria tem uma ligação estreita com o Divino Espírito Santo. Ela concebeu Jesus por obra dele, é santa e imaculada por sua obra. Esteve com os apóstolos no dia de Pentecostes e se tornou mãe da Igreja e mãe de cada homem e mulher que Jesus resgatou com seu sangue. Lembrando que também foi a Virgem Maria numa aparição a São Tiago na Espanha, Santiago Maior, Nossa Senhora do Pilar, chama-se a aparição. Ela vai encorajar para que ele não desista de evangelizar a Espanha, até por meio ainda em vida, por meio da bilocação, ela aparece e encoraja Santiago. A predestinação de Maria, meus amados irmãos. A Igreja ensina que a Virgem Maria foi predestinada por Deus desde sempre para ser a mãe do Redentor dos homens. Então, já sabemos que desde o início lá, no Gênesis, onde Deus vai pôr inimizade entre a descendência da mulher e da serpente, ele vai dizer que uma virgem conceberá. Isaías vai proclamar esta promessa de Deus, no seu livro, que uma virgem dará à luz um filho, que é Deus conosco, que é o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Um pequeno intervalo agora, meus amados irmãos, tempo de beber uma água, ouvir uma música e já voltamos. Já retornamos, amados irmãos, e vamos direto ao catecismo, esta fonte inesgotável de graça e de conhecimento da doutrina. Diz o catecismo: Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Parágrafo 488. Meus amados irmãos, aqui nós vemos citado pelo catecismo a grande decisão da Virgem Maria. Lembrando que uma mulher grávida, solteira ainda, porque ela ainda, embora estivesse prometida a José em casamento, ela ainda não habitava com ele numa casa. Então, uma mulher grávida
judia, seria certamente apedrejada, mas ela optou pela vida, disse sim à vida e não ao aborto, não ao assassinato de uma criança no seu ventre. Então, embora correndo o risco de morte por apedrejamento, ela decidiu pela vida. É isso que nós cristãos defendemos ainda hoje, a vida, né? E não devemos escolher pela morte ou quem defende o aborto, o assassinato de crianças. A Imaculada Conceição, para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Em grego, salvo engano, é shrek, você transborda a graça. Como não tem uma tradução específica, aí colocaram cheia, mas a expressão em grego quer dizer que transborda, que derrama a graça. Então, Maria é esta pessoa que transborda a graça de Deus. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 490. A maternidade divina de Maria. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo, Deus. Ela permaneceu virgem concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Santo Agostinho, no sermão 186,1. Então, os evangelhos a chamam de a mãe de Jesus, sob o impulso do Espírito Santo. Santa Isabel, já antes do nascimento de seu filho, a chama de a mãe de meu Senhor. Donde me vem que a mãe de meu Senhor me visite? Lucas capítulo 1, versículo 43. Os judeus só chamam a Deus de Senhor. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Então, meus amados irmãos, um judeu não pronuncia o nome de Deus. Então ele o chama de Senhor. E Isabel vai chamar Maria, sem nem saber que ela já estava grávida, mas movida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito, vai dizer que Maria é a mãe de seu Senhor. Então, Maria é esta que é mãe da Igreja, que é mãe nossa intercessora. O Catecismo da Igreja diz, sem medo de errar, que o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Epártenos, sempre virgem, parágrafo 499. O Papa Paulo IV, em 7 de agosto de 1555, apresentou a perpétua virgindade de Maria entre os temas fundamentais da fé. Assim se expressou: a bem-aventurada Virgem Maria foi verdadeira Mãe de Deus e guardou sempre íntegra a virgindade antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. Porque assim, meus amados irmãos, Deus quis e Deus a preparou. Porque se Deus foi capaz de conceber o seu Filho, obra do Espírito Santo, sem a participação do homem, não seria capaz de preservar a virgindade da Virgem Maria?
Maria, nossa mãe, mãe de Deus. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que para Deus nada é impossível. Então, Nossa Senhora é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, que é a Igreja, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis, que são os membros desta cabeça, Santo Agostinho. O próprio Jesus, moribundo na cruz, com lábios de sangue, nos deu sua mãe para ser nossa mãe espiritual. Mulher, eis aí teu filho. João 19, versículos 26 e 27. E o evangelista João a levou para a sua casa. Foram morar em Éfeso, numa casinha que existe ainda hoje nas montanhas da cidade. Acredito eu que ainda hoje é assim. O único reduto católico é esta casa. Lembrando que Maomé, já os islâmicos, né, sem seus radicais, né, eles têm grande respeito por Maria, embora eles não aceitem Jesus como Deus, apenas como profeta, mas eles têm esse respeito pela Virgem Maria. Então, após a ascensão de Jesus, Filho, Maria assistiu com suas orações à igreja nascente, reunida com os apóstolos e algumas mulheres. Vemos Maria pedindo também ela, com suas orações, o dom do Espírito, o qual na Assunção a tinha coberto com sua sombra, na Anunciação, perdão, meus amados, o qual na Anunciação o tinha coberto com sua sombra. Então é preciso entender que a mediação de Maria junto a Deus não substitui a única e indispensável mediação de Jesus. É uma mediação subordinada por dentro da de Cristo. Sem a mediação única de Cristo, nenhuma outra tem valor e eficácia. Veja o que disse o Concílio Vaticano II. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Então, a Igreja não hesita em proclamar esse mundo subordinado de Maria, pois sempre de novo o experimenta e recomenda-o aos fiéis para que, encorajados por essa maternal proteção, mais intimamente admiram ao Mediador e Salvador. Lumen Gentium, parágrafo 62. Então, os santos doutores garantem que a Virgem Maria é medianeira de todas as graças. Vamos aqui a algumas citações, né? São Bernardo, doutor da Igreja, diz assim: tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos. São Bernardino de Sena: todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando quer, como quer e quanto quer.
indigno de receber as graças divinas. Por isso foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. Santo Efrem, doutor da Igreja, 373. Minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus, cheia de graças e favores divinos, distribuidora de todos os bens, vós sois, depois da Santíssima Trindade, a soberana de todos, depois do medianeiro, a medianeira do universo, ponte do mundo inteiro para o céu. Olhai benigna para a minha fé e meu desejo que me foram inspirados por Deus. São Boaventura, bispo e doutor da Igreja, Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisto conhecêssemos que tudo o que temos de esperança, graça e salvação dela deriva até nós. Santo Alberto Magno, doutor da Igreja, é anunciada à Santíssima Virgem tal plenitude de graça, que se tornou, por isso, a fonte e o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. São Pedro Canício, doutor da Igreja, o Filho atenderá sua mãe, e o Eterno Pai ouvirá seu próprio Filho. Eis o fundamento de toda nossa esperança. São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da Igreja, todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo como cabeça descem para o corpo, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Igreja presta a ela um culto chamado de hiperdulia, superveneração, por ser a Mãe gloriosa e bendita de Deus. Ela mesma anunciou que isso se daria. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48. Então, como entender, meus amados irmãos, a mediação de Maria? Há cristãos que não entendem a mediação da Virgem Maria e até pensam que ela não existe ou que menospreza Jesus. Nada disso. Grandes santos padres da Igreja, como Santo Afonso de Ligório, São Bernardo e vários outros, ensinam que todas as graças que chegam a nós vêm pelas mãos de Maria. Isto porque a maior de todas as graças que o Pai nos deu foi Jesus. E ele veio por Maria, que São Bernardo chamava de aqueduto de Deus. Vejamos então como a Igreja explica isso, especialmente pela palavra dos papas. A mediação de Nossa Senhora, bem como a dos anjos e santos, não é uma mediação substitutiva à de Jesus, mas, ao contrário, com base nela, por dentro dela, sem a mediação única e essencial de Cristo, homem e Deus, sumo pontífice, entre Deus e os homens. Todas as outras mediações não teriam eficácia. Portanto, a mediação de Maria não é uma mediação paralela à de Jesus, mas subordinada, cooperadora, por vontade de Deus. Jesus não quis salvar o mundo sozinho. Ele quis e quer a nossa ajuda e cooperação, tanto em termos de trabalho como de oração. E a pessoa que mais coopera com a redenção da humanidade é sua mãe, Imaculada Virgem Maria. Meus amados irmãos, teríamos muito a falar da nossa mãezinha, a Virgem Maria, né? De suas aparições, dos seus ensinamentos, dos seus apelos e rogos para que nós possamos escolher sempre a vida. A Igreja condena o comunismo, condena a morte, porque Jesus é vida e a nossa vida é Jesus. E Jesus veio para nós
por meio da Virgem Maria. E é ela, mais do que qualquer outra, que nos trouxe a graça da nossa salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, sábado 8 de outubro, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é de Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós iniciamos este programa falando no Catecismo da Igreja Católica que Maria era esse modelo para nós, né? Ela que soube mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra criatura criada por Deus, pôr em prática a palavra de Deus, obedecer, meus amados irmãos. Infelizmente, hoje, muitos filhos de Deus, muitos cristãos desobedecem a palavra de Deus, alguns por desconhecerem, outros porque querem escolher, querem que se adeque o ensinamento da igreja, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se adeque à sua vida. Então ele escolhe: isto eu aceito, isto eu não quero. Com relação, por exemplo, ao comunismo, ao aborto e tantas outras atrocidades condenadas pela igreja, condenadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus da vida. É a vida, é a salvação de Deus que veio pelas mãos imaculadas e virginais da nossa mãezinha. Ela que sempre quis que nós fizéssemos tudo o que ele nos dissesse, assim como intercedeu nas bodas de Caná. Ela disse: Fazei tudo o que ele vos disser. Então, meus amados irmãos, ouçamos o que o Evangelho nos diz hoje para nós. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, no livro do Apocalipse vai nos dizer que a palavra de Deus, o livro, é doce na boca. Quando o anjo manda São João engolir o livro, comer o livro. Então, é doce como mel na boca e amargo no estômago. Amargo porque nós temos que abrir mão da nossa vontade. E é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, abrir mão da sua vontade, para que possamos assim fazer a vontade de Deus para a nossa vida. E como nos ensinou por meio da aparição a Santa Catarina Laboré, nós possamos assim rogar a nossa mãe: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Principalmente nós aqui no Brasil, que temos uma escolha, que para muitos é fácil, mas para outros é difícil por conta das mentiras, de tudo que se divulga de mentiras e de inverdades. Então, por falta de conhecimento. Mas meu povo perece, já disse o profeta Oséias. Então, meus amados irmãos, buscamos conhecer a doutrina. Não precisa conhecer outra coisa. Conhecer a doutrina, conhecer a palavra de Deus, que já fica fácil. Mas não só conhecer, mas obedecer. O demônio também conhece a palavra de Deus e assim tentou Jesus com a palavra. E Jesus rebateu com a palavra. Então, meus amados irmãos, obedecer, assim como Maria obedeceu a Jesus, como obedeceu a Deus, porque ela foi obediente, embora corresse o risco de morte, ela confiou na graça de Deus. Então, que nós possamos rezar uma Ave Maria pela Igreja, por nós que somos Igreja, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI,
por todos os bispos, para que mais bispos, como este da Guatemala, tenham coragem de rebater todo aquele que vai contra a igreja, né? Assim como Dom Álvaro Ramazzini rebateu o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, quando vai acusar a igreja de ser uma ditadura perfeita. Ele, um ditador, perseguidor da igreja, né? Que tem perseguido a igreja, perseguido os cristãos. E assim é todo comunista, meus amados irmãos, quando chega ao poder. Não pense que é diferente com um porque... não, ele é diferente porque ele declara que gosta do pobre, que defende o pobre. Não, meus amados irmãos, todo comunista, quando chega ao poder e tem a oportunidade de implantar o comunismo no país, ele vai perseguir principalmente a igreja, porque quando se arranca Deus do coração do povo, o povo fica escravo. Assim como o judeu ficou escravo no Egito porque perdeu a esperança e a fé na providência divina em Deus, mas quando ele se lembrou da graça de Deus e clamou aos céus, Deus enviou Moisés para libertar. Então, meus amados irmãos, acreditemos na providência divina e rezemos para que o Espírito Santo possa nos iluminar e fazer com que nós tenhamos a graça de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida e para o nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Encerramos este programa de hoje com a frase da irmã Lúcia, Santa Lúcia, vidente de Fátima, que vai nos dizer, vai se pronunciar sobre o aborto aprovado em Portugal. Antes de ser aprovado, ela faleceu, mas antes de falecer, ela foi interrogada sobre este assunto. E ela disse o seguinte: se Portugal não aprovar o aborto, está salvo, mas se aprovar, terá muito o que sofrer. Pelo pecado da pessoa, paga a pessoa que dele é responsável, mas pelo pecado da nação, paga todo o povo. Bom, meus queridos ouvintes, eu quero agradecer a sua participação nesta maravilhosa tarde de sábado. Chegamos ao final do nosso programa. Um forte abraço a todos vocês. Continue em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Amanhã é domingo, dia do Senhor, que a gente possa estar na igreja participando da missa. Um forte abraço, que Deus abençoe sua família com muita saúde e muita paz. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.